Ô- Olá, pessoal. Bom dia. O mundo está cheio de guerra, bomba para tudo quanto é lado, e tem um monte de gente tentando mostrar para gente o que a Bíblia nos conta sobre as guerras, sobre o que vai acontecer no futuro, porque os profetas da Bíblia nos anteciparam o que está acontecendo. Bom, eu, depois de ler a Bíblia todinha, percebi que antes de tentar entender o que vai acontecer no futuro, eu tinha que entender o que aconteceu no passado. A verdade é que nós não conhecemos o nosso passado, passado de guerras, o passado de guerras entre as nações, de constituição das nações, que é narrado na Bíblia. A gente tem muito pouca informação. A verdade é que tem muita sombra sobre o nosso passado. Então, então ao invés de tentar antever o futuro, olhando para os profetas da Bíblia, eu tentei entender o passado através dos profetas da Bíblia e através da história narrada na Bíblia. Aprendi um monte de coisa e descobri que não é à toa, então, o que escondem da gente muita informação. Tem muita informação que é omitida do público em geral, fica debaixo das camadas de informação científica. A ciência e a história tenta nos vender a história de que nós descendemos de macacos, que viremos há milhões de anos e descendemos de macacos. Se isso tudo te incomoda, e se você não acha que tu veio de macaco, ah, esse é um convite para você. Entra aí no meu canal, nós estamos tentando entender o que aconteceu no nosso passado. Meu olhar é todo voltado para o passado, cotejando com a Bíblia. Eu acredito plenamente na Bíblia. Não, a Bíblia é a palavra de Deus? Não, eu vou lhe dizer o seguinte: a Bíblia é a verdade. Tem uma verdade a cada página da minha Bíblia. E quando eu procuro, quando eu checo, olho para a história, eu me convenço cada dia mais que ali a verdade está ali. Bom, se você tem dúvidas, entra aí. Eu vou estar falando de história, eu vou estar falando de conflito de nações, de guerra entre nações, de como as nações foram criadas. Depois de ver tudo isso, eu sei até como eu vim ao mundo. Eu sei até qual foi a minha primeira geração. Você sabe a sua? Você sabe de onde você veio? De onde tua família veio? Bom, eu comecei pelas nações, comecei pela história bíblica, e hoje eu sei exatamente de onde vim. Depois foi só atrelar a história bíblica à história da minha família. Bom, se você se interessa por esse caminho, segue aí. Eu vou começar agora. Começar com uma primeira apresentação, onde eu vou focar num dos profetas da Bíblia, que é o profeta Jeremias. Não sei se você já ouviu falar do profeta Jeremias, mas o profeta Jeremias, ele é o chamado profeta das nações. Por que ele é o profeta das nações? Porque ele foi escolhido por Deus para se comunicar com as nações, certo? Ele, ele profetizou um bocado sobre as nações. E ao profetizar sobre as nações, ele nos deu um mundo de insights sobre o nosso passado, certo? Se você cotejar o que Jeremias falou com a história, você vai ver que data, você cotejar a história dele, o ano em que ele viveu, com as histórias que ele profetizou, você vai ver anos depois as coisas se acontecendo, certo? Então, é por isso que eu estou trazendo para vocês aí essa história de hoje, onde a gente está procurando detalhar o profeta Jeremias. Então, vamos lá.
Vamos cair dentro da história do profeta Jeremias. Chega de falar de mim e vamos falar do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi comissionado, né, por Deus para ser profeta das nações. Jeremias, no capítulo 1, verso 5, diz assim: entrega os oráculos de julgamento e restauração, não apenas a Judá, não apenas ao reino de Israel, né, o reino de Judá, mas também aos reinos vizinhos e distantes, incluindo os povos do norte, que estão mencionados ali nesse mapazinho aqui. Eu estou falando de um tal de Mini, Ararat, Askenaz. Convocai contra ele os reinos de Ararat, Mini e Askenaz. Está lá no Jeremias, no capítulo 51, 27. Quando eu começo a ler a Bíblia e vejo reino de Askenaz, reino de Ararat, reino de Mini, eu não entendo é nada. O que esses reinos estão fazendo aqui? Que reinos são esses? O que isso tem a ver com a minha história hoje? Bom, vamos em frente que hoje a gente vai ter resposta sobre isso. Para entender isso, a gente tem que voltar no tempo, ao invés de falar desses reinos desconhecidos, falar de um reino que é conhecido da história, muito fácil de identificar na história, que é o Império Assírio, né? O Império Assírio, ele ganhou relevância, se tornou o que eles, inclusive, chamam de neo-assírio, porque foi uma renovação do Império, em torno de 934 a.C., certo? Onde houve uma revitalização, os historiadores, né, documentam isso. Ciência e história tem isso documentado como uma revitalização do Império Assírio, ocorreu por volta de 911 com o Haddad-Nirari, né? Haddad-Nirari II teria vivido em 911 a.C. As campanhas, ele realizou campanhas militares anuais, expansão territorial, né, centralizando o poder real e administrando eficientemente, e usou uma estratégia importante. A estratégia que ele usou era de todos os povos que ele vencia, ele deportava os povos, tirava os povos dos seus locais e deportava, mandava para outros locais para quebrar o espírito do povo. Dali a 200 anos, ele vai fazer isso com os israelitas, certo? Ele vai conquistar os israelitas e vai deportar os israelitas. Bom, para onde ele vai deportar esses israelitas? 200 anos depois desse início, né, do Império Neo-Assírio, ele se torna uma potência e vencem Israel. Na sua Bíblia, no livro de 2 Reis, você vai ler que o cativeiro assírio foi o destino, né, foi o destino das tribos, define o destino das tribos de Israel. 2 Reis, capítulo 17, verso 6, você vai ler. No 9º ano de Oséias, Oséias era o rei de Israel, o rei da Síria tomou Samaria e transportou Israel para a Síria. Os fez habitar em Hala e junto a Abor, o rio de Gozã, nas cidades dos medos. Ora, minha Bíblia está dizendo exatamente a cidade para onde eles foram deportados, certo? E aqui nós estamos falando das tribos do norte, né, das 10 tribos, que depois vão ser conhecidas como as tribos perdidas. A gente vai ouvir um monte de gente dizer para a gente que essas tribos foram perdidas. E hoje eu vou tentar mostrar para vocês que elas não têm nada de perdidas. Estão escondidas, mas não perdidas. Então, é muito mais escondido do que perdido. Vamos lá. Para a gente entender isso, a gente tem que, primeiro, pela história, a gente vê o que era a batalha entre 3 reinos ali, envolvidos: os medos, os citas e os assírios. Tá? Os medos, então, enfrentavam os assírios, tiveram, através dos historiadores, do historiador Heródoto, dos gregos, a gente tem informação de que em 653 a.C., o, o líder dos medos, o Fraortes, veio para Nínive com um ataque poderoso, ia destruir Nínive, e aí descobriu que, né, chegou a notícia de que os citas, sob o rei Madias, estavam saqueando as terras deles. Ou seja, ele teve que retornar para combater os citas. Ora, quando você fuça, entende um pouquinho mais, você vê que, ok, então os citas eram vamos dizer, a polícia dos assírios, eram aliados dos assírios nessa
campanha onde os assírios estavam dominando o mundo, né? Conquistando todas as regiões, e, né, expandindo, se tornando um grande império da antiguidade. Bom, se os assírios eram, se os citas eram aliados dos assírios, os medos eram, nesse instante, seus adversários. Como é que essa história vai continuar? Como é que a história vai continuar? Vai acontecer um banquete. Isso, o historiador Heródoto narra que o- os medos tentaram entrar em paz com os citas, convidaram eles para um banquete, certo? Seria segundo os gregos, seria o rei Medos Ciaçares, né, que ele convidou os líderes citas e seu rei Mades para um grande banquete de paz. Nesse banquete de paz, embebedou-os, aproveitou que eles estavam bêbados e massacrou-os. Bom, massacrou a cúpula cita. Então, se ele tinha dois adversários, né, se ele tinha os citas e os assírios, agora ele tinha diminuído os seus adversários. Ele tinha cortado a cabeça de um dos seus adversários, a liderança de um dos seus adversários. Isso teria ocorrido, segundo Heródoto, em 625 a.C. Ora, o que vai acontecer 13 anos depois? 13 anos depois disso, ocorre a destruição de Nínive. Se você leu sua Bíblia, você viu que isso foi profetizado também. Tem profetas que anteciparam o julgamento a Nínive. Então, Nínive é destruída em 612 a.C. A informação que não está na sua Bíblia, que você não encontra na sua Bíblia, e que o historiador Heródoto narra, é que Ciaxares era o rei dos Medos e Nabopolassar, o rei da Babilônia, foram eles que destruíram a Nínive. Ou seja, foram eles que conquistaram Nínive. Então, o rei Ciaxares e o rei Nabopolassar. Um Medo, outro Babilônia. Então, a Babilônia, junto com os Medos, destruiu Nínive, destruiu a Síria. Ok, isso não está na minha Bíblia, mas agora eu sei. Tudo bem. Qual é a questão importante que vem dessa informação? A informação importante é conectar essa história com a história do seu livro de Esther. O livro de Esther, a Esther, o livro de Esther é tão bonito, ele tem uma história, né, onde a Esther se torna a rainha da Pérsia, certo? Ela, né, é tomada, o Kinsman dela informa ela para ela não revelar que ela é judia, para adotar um nome babilônico, vai para a corte do rei, é tomada pelo rei, o rei se apaixona por ela e ele a torna rainha. Depois dele a tornar rainha, acontece um episódio onde Ramã, um agagita, né, ele, ele tenta matar todo o povo de Israel. Então ele arma para matar todo o povo de Israel e Esther salva o povo de Israel, se revelando judia. Né, o rei nem sabia que ela era judia e, ao se revelar, ela, ela, o rei toma as dores dela e se afasta e mata o Agagita, né, o Haman, e assume, confere poderes de proteção para os israelitas. É uma história belíssima, está no seu livro de Esther, e a Esther se casa com o rei. No livro de Esther, a gente sabe que o rei que ela está se casando é o Assuero, certo? Então ela se casa com o rei Assuero e é, a gente não sabe quando que essa história aconteceu. O livro não narra quando essa história estava acontecendo. Então, fica meio descolado, né? O evento de proteção dos israelitas é comemorado até hoje pelos israelitas, que é o Purim, a festa de Purim. Os cristãos não dão muita bola para essa história, não. Os cristãos não gostam de Purim, não comemoram Purim, isso é coisa de judeu. Então, isso ficou na história. Mas está na nossa Bíblia. Então, o que é que aconteceu aqui? Ou seja, o que é que aconteceu nessa história que tem conexão com a história que eu vinha narrando antes? Ora, esse rei que
que é o Assuero, que aparece no livro de Esther, ele, na verdade, eles vão se casar, ele, na verdade, vai a partir dali, criar um império, certo? A partir de Esther, a partir dessa parceria com Esther e os filhos, vai vir um império. Por quê? Porque ele já estava em parceria com os babilônios, tinham destruído Nínive, faz uma associação com os babilônios, certo? Faz uma associação familiar real com os babilônios, e outros filhos deles vão mais à frente conduzir tanto o Império Medo como o Império Persa, que vão destruir a Babilônia na sequência. Ora, a gente não tem essa informação na nossa Bíblia normalmente, tá? O principal elo é que os historiadores contam a história de, de derrota de Nínive com um tal de Ciaxares, certo? Mas, se você olhar no seu livro de Tobias, na Bíblia católica, é um livro apócrifo para os protestantes, mas estava na Bíblia King James de 1800, mas é um livro presente até hoje no livro de Tobias, na Bíblia católica, é o livro de Tobias. Se você, ao invés de pegar uma versão recente, se for para a Vulgata Latina de 1582, você descobre que a narrativa do livro de Tobias conta quem tomou a Babilônia. E quem tomou foi Nabopolassar e Ciaxares. Desculpa, Assuero, certo? Lá ele é citado Assuero. Ou seja, na narrativa judaica, na narrativa dos documentos judaicos, o Ciaxares é um nome grego para o Assuero, certo? Então, quando você faz essa conexão, você entende que, na verdade, horas, se o Assuero é o Ciaxares, então Esther se casou com o rei que, junto com a Babilônia, destruiu a Nínive. Horas, Esther, então, era um casamento estratégico para os israelitas, certo? Os reis do mundo, os novos poderosos do mundo que derrotaram Nínive, eram agora, tinham junto deles o sangue israelita de Esther, certo? E dela viriam os filhos, que é Dario, o Medo, que depois vão aparecer na sua Bíblia no profeta Daniel, como quem entra e conquista a Babilônia. Ele entra e conquista, mas quem governa é Ciro o Grande da Pérsia. Fica um pouco confuso qual é essa relação dos medos com os persas. Agora você sabe. Ou seja, Esther é o elo que explica a relação dos medos com os persas, certo? Os persas eram um reinozinho vassalo pequeno dos medos no primeiro momento, mas com o casamento de Assuero e Esther, Esther se torna rainha da Pérsia, e aí aquele local ganha relevância e o filho dela, filho não, neto dela, né? Bisneto, desculpa, bisneto. Ela é mãe de Astiages, que é pai de Mandane, que é mãe de Ciro o Grande. O bisneto dela vai ser Ciro o Grande, que vai consolidar o Império Aquemênida, né? E, e ele vai ser digamos assim, o homem que liberta os israelitas depois dos 70 anos de cativeiro. Ou seja, Deus preparou a destruição de Nínive e a destruição da Babilônia na sequência, certo? Ele já tinha anunciado o julgamento a Nínive, usou os babilônios junto com os medos para derrubar Nínive. Plotou Esther no reino dos medos e convocou, através do profeta Jeremias, uma coalizão de povos para destruir a Babilônia dali a 70 anos, certo? Essa é a armação que está acontecendo nesse momento. Vamos ver em paralelo o que está acontecendo na narrativa da nossa Bíblia. No livro 2 de Crônicas, capítulo 35, versículos 20 a 22, a gente vai ouvir o fim do rei Josias. Rei Josias, o rei de Israel, rei de Judá, né, do reino do sul, ele tem uma passagem onde basicamente, ele é rechaçado pelo faraó,
dizendo: estou indo a mando de Deus para lutar com os babilônios em Carquemes, um local que fica lá no alto do terreno de Israel. E diz para ele não ir. Mas o rei Josias não obedeceu a, a, ao alerta do faraó, dizendo que era mandato divino. Foi para a batalha escondido, tentar se miscuir, se meter na história e morreu. Isso está lá no seu livro de Crônicas 35, 20 e 22. Bom, o que acontece quando o rei Josias morre? O rei justo de Israel, ele estava no governo há 40 anos, era um rei próximo de Deus, né? Deixa de ser referência em Judá, os filhos dele vêm fazendo besteira e vão ser entregues para a Babilônia, certo? Então, os egípcios deixam de ser a defesa de Israel nesse instante e, na sequência, a Babilônia vai vir e vai tomar Israel, certo? Então, a derrota do faraó Neco, né, o faraó egípcio era o Neco II, na Batalha de Carquemes, que os historiadores colocam em 605 a.C., ela ocorre com a vitória esmagadora da Babilônia, e com isso, a Babilônia, que já tinha derrotado Nínive, agora derrotou o Egito. Ninguém mais segura a Babilônia, certo? Não, ninguém mais segura a Babilônia. O rei Joaquim se entrega para a Babilônia. 5 anos, 7 anos depois, 8 anos depois da Batalha de Carquemes, o rei Joaquim se rende aos babilônios. Os babilônios vêm conquistar Jerusalém e o rei se rende lá, está lá em 2 Reis, capítulo 24, 10 a 12, né? O rei Joaquim se entregando. Por que ele se entregou? Porque o profeta Jeremias anunciou a ele, falou: é mandato de Deus, é para se entregar. Os babilônios estão vindo, é para se entregar. Outro profeta já tinha anunciado que eles iam ficar cativos por 70 anos. Jeremias disse para o rei que é para se entregar, senão vai morrer. Ou você se entrega e sobrevive, ou se você tentar lutar, você vai morrer. Esse foi o recado do profeta de Deus para o rei de Judá. Resultado, se entregam, vão cativos para a Babilônia. E em 597 a.C., a gente tem isso. Ora, o que é importante lembrar nesse instante? A história inicial do profeta Jeremias. Quando você lê o livro do profeta Jeremias, você entende que ele foi criado desde o iníciozinho, ele foi, né, foi feito no útero da mãe dele. Deus já preparou ele para essa missão, certo? E em Jeremias 1:10 diz lá: olha, põe-te nesses dias sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e para derrubar, para destruir e para arruinar, e também para edificar e para plantar. Essa era a missão do profeta Jeremias. Ele vinha com a missão de anunciar, né, e a execução de reinos a mando de Deus, mas também para edificar reinos, certo? E reinos vão ser edificados. Bom, aí a gente tem que olhar para o futuro, gente. Me teletransportei, saí, eu estava lá em 586 a.C., vim para 1320 da Era Moderna. 1320 da Era Moderna, a independência da Escócia. Na hora da independência da Escócia, os escoceses vão dizer que, olha, a ficção, uma carta para o Papa João 22, certo? E o grande argumento de independência da Escócia, né, tá lá nos documentos, os seus, a prova de soberania da Escócia é: nós somos citas. Nos respeito, nós somos citas. Nós somos da linhagem cita, ele diz lá tudo sobre a linhagem, está nesse documento que é a Declaração de Arbroath, a Declaração da Independência da Escócia. Basicamente, o argumento é que nós somos da Sítia e viemos de lá, né? Fizemos toda uma migração de lá aqui e estamos aqui desde lá de trás. Ok. Qual a importância dos escoceses se declararem citas? Ora, os citas não são aqueles que a liderança foi toda destruída pelos medos? E agora eles estão dizendo que daquela liderança destruída migrou e veio para fundar a Escócia, e estão lá na Escócia
desde sempre? Ok. E quem, e quem os liderou nessa campanha? Né? Se eles tinham sido decapitados, que eles tinham sido destruídos, quem os liderou nessa campanha? Fica uma pergunta: quem liderou os citas, depois de destruídos pelos medos, para migrar lá para o outro lado do mundo, lá para a Escócia? Certo? Quando você vai ver, entender o que, que aconteceu com os escoceses, tem uma segunda história, de que além deles terem migrado nesse tempo atrás, um momento mais à frente, eles vão ser, vamos dizer assim, vão unificar o seu reino com o reino irlandês. E vão unificar quando os irlandeses vêm, né, com uma pedra que alia feio, a pedra do destino, dos irlandeses migrando para a Escócia com a pedra do destino e, através dessa pedra, há um casamento que unifica o reino escocês com o reino irlandês. E a pedra do destino é o símbolo dessa união. Que pedra é essa? O que, que essa pedra tem a ver com os citas? O que, que os irlandeses têm a ver com essa história? Vamos em frente. Ora, essa pedra tinha sido o objeto, o dote exigido pela princesa para se casar com o rei Remond. Que princesa? A princesa israelita que se casou com o primeiro rei da Irlanda. Quando a Irlanda, quando, quando os atuais celtas, né, que são os irlandeses de hoje, tomaram a Irlanda, chegaram à Irlanda, o primeiro rei deles teria sido Heremon. E esse rei deles, né, ele era chefe dos milesianos conhecidos, ele teve um casamento com essa princesa chamada Teatelf, que é o dote que ela exigiu, foi a colina de Tara, um local bonito que tem lá na Irlanda, onde ela ia colocar essa pedra do destino. A pedra do destino na colina de Tara, trazida por Thea. Que história é essa? Da onde vem essa pedra? Que importância essa pedra vai ter para ela ser levada depois da Irlanda para a Escócia, para unificar o reino escocês com o irlandês, e o escocês se declarar como originalmente cita? Que história é essa? Bom, a gente vai descobrir que essa pedra é o travesseiro de Jacó. Travesseiro de Jacó é aquele, se você procurar na sua Bíblia, você vai ver a passagem onde Jacó deita e dorme, faz uma pedra de travesseiro e dorme e tem um sonho, uma escadaria para o céu. No sonho tem uma escadaria para o céu, onde anjos estão subindo e descendo e Deus está lá em cima e Deus promete a Jacó que a terra seria dele. Bom, aquela pedra, né? Depois Jacó batiza a cidade de Betel, né? Casa de Deus, né? E aí ele, bom, batiza, fica um marco daquele local e depois um símbolo daquele local é usado, aparece na Irlanda como símbolo do reino irlandês, que depois é usado para unificar com o reino escocês. Que história é essa, gente? Que essa história? Essa história está saindo de dentro da minha Bíblia, chegando nos tempos atuais e eu não conheço? Vamos conhecer, vamos conhecer, vamos entender um pouco mais. Horas. Lembra que os medos tinham sido os que tinham destruído os assírios, junto com os babilônios, e depois os medos vão ser, se você olhar no seu livro de Daniel, vão ser aqueles que vão conquistar a Babilônia, certo? Dario, o medo, é aquele que entra e faz a tomada da Babilônia sem guerra, certo? A Bíblia não deixa claro que foi sem guerra, não, é omissa, não traz essa informação, mas os historiadores confirmam que não teve guerra entre medos e babilônios. Os medos simplesmente tomaram a Babilônia sem guerra. Pela narrativa do livro de Daniel, foi simplesmente um escrito na parede. O escrito na parede, a declaração de Deus, Mené, Mené, Tekel, aqui ó,
É um escrito na parede que aparece e o rei babilônico é chamado, né? Chama a rainha mãe diz para ele chamar Daniel, que é um sábio israelita, e que ele pode esclarecer o que é aquilo no texto. O rei babilônico diz que vai dar vai dar o segundo lugar no reino para ou é o terceiro lugar no reino para Daniel, e se ele revelar o que é aquela escrita na parede. E Daniel revela e diz: olha, você foi pesado na balança e vai morrer hoje. Seu reino acaba hoje, essa noite. E assim o foi. Ou seja, a intervenção divina na Babilônia e trazendo os persas. Ora, Deus já tinha armado todo o quadro através da rainha Esther, certo? Através do casamento estratégico da rainha Esther, ele já tinha plantado todo o quadro para que fosse simplesmente uma sucessão familiar, certo? Do medo, a, de um, de um rei medo assumindo a Babilônia. Bom, a gente vai ver que na sequência, o Ciro, o persa, vai comandar a libertação da Babilônia, certo? Ele vai comandar a libertação da Babilônia. Todas essas histórias estão rolando em paralelo, mas a gente se esqueceu dos citas. O que aconteceu com os citas que eram aliados dos assírios? Quando perderam a cabeça, fuça, procura na história o que aconteceu com eles. O que aconteceu com os citas que foram, depois de terem sido destruídos pelos medos, e seu comando decapitado? Bom, você vai ver que começaram a migrações para a Europa, para o oeste, certo? Então vai ter uma migração, que é a migração dos celtas, certo? Essa migração dos celtas, que mais à frente vai se encontrar nesse caminho de migração, vai se encontrar e se associar. Eles vão para a Espanha, tá? Formam a Galícia, toda a região da Galícia na Espanha é o local onde eles se estabelecem num primeiro momento, e depois, em 586, quando Jerusalém cai para os babilônios, as princesas filhas do rei que foi deposto, que se entregou, na verdade é de Zedequias, o irmão dele. Filhas de Zedequias vão e se casam com aquele grupo celta, e inauguram a Casa Real Celta irlandesa, que depois se associa com os escoceses e, num terceiro momento, se associa com os britânicos. Hoje, aquela pedra que a gente mostrou, ela está debaixo da cadeira do trono do príncipe Charles. O príncipe Charles, ele hoje ele tem unificado os tronos da Irlanda, da Escócia e da Inglaterra, e o símbolo dessa unificação é a pedra de Scone, o travesseiro de Jacó. Tem toda uma explicação de como ele chegou lá, o que isso simboliza, como isso foi trazido pelos remanescentes das tribos dos israelitas que estavam lá na média. Lembra que a gente no início desse vídeo mostrou que as 10 tribos tinham sido mandados para a média? Pois é, se eles estavam lá com os medos, e depois que os medos decapitaram a cúpula dos citas, eles capitanearam a migração daquele povo para a Galícia, no primeiro momento, e depois, quando chegaram as princesas israelitas migraram e tomaram a Irlanda. Essa é a história. Essa é a história que sai do livro de Jeremias. Você conhecia essa história? Alguém te contou? Alguém narrou isso? Para mim, eu nunca tinha ouvido. Só consegui depreendê-la com uma leitura minuciosa da minha Bíblia, entendendo, cruzando as informações e indo buscar as respostas na história.
porque a história não conta nada disso. A história oculta, esconde essa história. Tá aí. Agora você conhece a história do profeta Jeremias que destruiu, né, comunicou destruição, destruiu nações, mas replantou também, certo? O replantio da nação, do trono de Israel na Irlanda, na Escócia, na Bretanha, também começou de lá, certo? Através do profeta Jeremias. História bonita, bacana, que está por trás da sua Bíblia e ninguém te conta. Aqui você ouviu a gente falar. Um grande abraço, fiquem com Deus, espero que isso ajude a entender um pouco mais o teu Deus, como o nosso Deus opera no silêncio. Tem uma passagem em 2 Samuel em 7, onde ele narra que vai fazer isso, certo? Que vai esconder isso, ele vai fazer isso para proteger os israelitas, porque senão os israelitas estariam que nem os judeus hoje, 2000 anos sendo atacados e massacrados pelas nações. Ou seja, Deus escondeu, protegeu o seu povo. Se você tem descendência de um desses três povos, pode ficar tranquilo, tua descendência está aí mapeada. Um abraço, gente. Fiquem com Deus.